Olá a todos. Meu nome é Antônio Elvis Barreto da Silva, né? Eu vou apresentar o trabalho intitulado Estudos em Rios Intermitentes, uma abordagem sensiométrica. Esse trabalho aqui foi fruto da minha dissertação no programa de qual eu terminei o mestrado em Ecologia e Recursos Naturais da Universidade Federal do Ceará. E teve como parceria a Tamara Maciel Pereira, a Carla Ferreira Rezende como co-orientadora e o professor Tiago Osório Ferreira como orientador. Introdução. E é importante, antes de tudo, a gente delimitar, né, e esclarecer o que são esses rios intermitentes, né? E aí eu trouxe algumas definições, né? Os rios intermitentes, eles são ecossistemas que secam o seu fluxo parte do ano, segundo esses autores, né? Eles representam mais de 30% dos rios no mundo, sendo presente principalmente em regiões áridas e semiáridas. Então, aí tem uma boa extensão, uma boa representatividade em todo o mundo. E são importantes como abrigo de organismo, ciclagem de nutrientes e também serviços ecossistêmicos, né? E principalmente serviços ecossistêmicos como pesca para as populações que vivem às margens desses ambientes. Por exemplo, essa foto aí representando as fases desses rios intermitentes. Então, eles, por exemplo, em alguns lugares eles podem, boa parte do ano, ficar com poças ou secar o tempo todo. Eles não estão restritos apenas às regiões áridas e semiáridas, mas a maioria estão nessas regiões. E é importante também perceber que, devido às mudanças climáticas, né, esses ambientes tendem a aumentar também em relação também à ação antrópica. O objetivo desse trabalho foi quantificar as publicações e analisar o estado da arte relacionado aos rios intermitentes, utilizando uma abordagem sensiométrica. Né? E aí a gente já adentra um pouquinho o material e métodos. O material e métodos, né? Nós usamos como obtenção dos dados a plataforma o Scopus, né? Esse website. E aí, como foi essa obtenção desses dados, né? Ocorreu em duas etapas. Na primeira etapa, nós usamos os termos-chave, intermittent rivers, ou intermittent watersheds, ou ephemeral streams, né? E aí, fizemos uma busca, e na segunda busca a gente adicionou dinâmica de nutrientes, né? Ou ciclagem de nutrientes a essa busca para codificar quantos documentos teríamos. O espaço temporal escolhido foi de 1940, no caso nós encontramos uma publicação, até o ano de 2019, que foi o ano quando foi dado início à dissertação. E aí as informações utilizadas na análise foram, por exemplo, o ano de publicação, o periódico, palavras usadas no título e palavras-chave usadas nesses documentos. Os softwares utilizados foram dois: o VoiceView, que é um programa que faz uma conexão entre os termos, e também o programa R, um pacote do R que fazia a distinção entre esses termos. Nos resultados de discussões. Na primeira busca, nós obtivemos 1.454 documentos, né, quando os termos de busca eram só rios intermitentes. A acrescentar ciclagem de nutrientes, então já teve uma diminuição aí, só achamos 17 documentos. Lembrando que o espaço temporal foi até 2019, né? Para a gente ter uma ideia do quanto, quando se fala em ciclagem de nutrientes, o quanto que diminuiu. E aí foi que a gente observou, né? Em 1940, iniciou uma primeira publicação, certo? E aí, nos anos 60, essas publicações aumentam e vão crescendo aí até... com o passar do tempo vai aumentando, né? Seguindo uma crescente. A tendência do aumento de publicações inicia apenas nos anos 60, como a gente está vendo. Nos anos 40 tem uma publicação ali meio isolada. Os estudos pioneiros foram publicados na década de 50, 60 e 70. Então, por exemplo, o próprio conceito de rio contínuo proposto por Van Noort foi publicado nessa época. Então, por isso que teve mais publicações nessa data. E o aumento das publicações nos anos 2000 está relacionado com o início das pesquisas acerca de temas como ciclo biogeoquímicos, hidrologia e serviços ecossistemas, né?
Por isso que nesse ano as publicações têm uma crescente, porque a gente percebeu que tem um aumento desses temas a partir dos anos muito restrito a poucos periódicos, né? Como por exemplo, principalmente o Journal of Geology, o Journal of Process e o Water Resource Resource. E quando você vai fazer uma conexão entre os termos, a maioria das pesquisas envolvendo rios intermitentes estão mais relacionadas a, por exemplo, a mudanças climáticas, vegetação, sedimento, distúrbios, certo? Ainda a maioria dos termos eles estão muito restritos ainda à limnologia. Os termos que mais se destacam nas buscas mostram que as análises ainda estão muito ligadas à ecologia, mostrando que esses ambientes são recursos naturais importantes para a conservação, né? Um ponto importante. Entretanto, são poucos que exploram as funções ecológicas desses ecossistemas. Isso pode ser devido à maioria dos estudos considerar esses rios como ecossistemas secundários, né? Você não, porque eles secam em boa parte do ano, a maioria dos estudos não leva em consideração esses ecossistemas como provedor de serviços ou como ecossistemas que fazem parte realmente da paisagem. A falta de métodos capazes de integrar as áreas de abordagem desses ecossistemas. Então, os poucos estudos multidisciplinares estão ligados aí à falta de métodos que consigam abordar, por exemplo, consigam integrar estudo de ecossistemas terrestres com ecossistemas aquáticos. E nós concluímos nesse estudo que a maioria dos trabalhos que abordam o tema são de pesquisas de ecologia, são mais da área de ecologia em si, né? Pesquisas que tratam de quantificar e caracterizar esses ecossistemas na paisagem como abrigo para organismos e suas possíveis influências para a dinâmica de nutrientes ainda são escassas no semiárido. Não há muitos trabalhos até 2019, né, que tratem desses ambientes como influenciadores da paisagem, como abrigo para animais e consequentemente, qual é o impacto das mudanças climáticas nesses ambientes. E mesmo trazendo grandes inovações para a área nos 10 anos, a maioria das abordagens elas são unidisciplinares, né? E dessa forma elas não são capazes de compreender a totalidade de funções e ecologia nesses ambientes. Se nós formos pensarmos um ambiente que ele é um ambiente aquático, que uma parte do ano ele também passa a ser, em muitos lugares, um ambiente terrestre, que seca totalmente, ele é um ambiente muito complexo. Então, as pesquisas unidisciplinares, né, elas não são capazes de abordar a complexidade desses ecossistemas, certo? Aí são nossos agradecimentos ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais na Universidade Federal do Ceará, ao CNPq pelo auxílio, à FUNCAP por a bolsa de mestrado e também auxílio no nosso projeto desenvolver, com a qual desenvolvemos essa pesquisa. E obrigado.